Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de função. Função é como uma relação entre conjuntos, é o que nós estamos estudando. Nas aulas anteriores, eu criei uma situação, eu chamo de situação motivadora, para a gente entender uma relação que existe entre duas grandezas. Eu coloquei lá uma corrida de táxi e o custo de cada corrida de táxi. Lembram do fato? Então, para eu calcular o custo, eu vou depender da distância percorrida pelo táxi. Tá? Eu tenho uma relação de dependência, ok? Então, eu tinha duas variáveis, né? O valor da distância e o valor do custo da corrida. Então, para cada distância percorrida, tem-se um custo. Então, eu mostrei para vocês como é que faz para que um se relacione com o outro. Né? Como é que se cria essa relação entre os valores, né? Entre essas duas grandezas, ok? Bom, claro que tem que assistir as videoaulas para que vocês possam entender. Eu continuo agora nessa videoaula, eu vou pegar os slides agora, estou lá no slide número 18, ok? E nós vamos explorar mais essa ideia trabalhando agora sem aquele contexto, sem aquela história toda que a gente criou, tá? Então agora é uma coisa um pouco mais formal, tudo bem? Então vamos lá, acompanha comigo aqui, tá? Vamos observar, por exemplo, os conjunto A e o conjunto B, lembram? Então a relação entre conjuntos. Então os elementos de um conjunto vão se relacionar com os elementos do outro conjunto. Eu sempre tenho que ter esses dois conjuntos, como eu fiz ontem. Num conjunto eu coloquei as distâncias percorridas pelo táxi, né, as possíveis distâncias, e no outro conjunto eu coloquei os valores, né, o custo para cada uma distância. Aí eu relacionei um com o outro. Claro que eu relacionei de forma correta, obedecendo a lei, aquelas informações, aqueles dados que estavam no texto. O que dizia o texto? Não sei se eu vou lembrar, que para se calcular o preço, né, o custo da corrida, qual que é o valor da corrida, precisava pegar o valor da bandeirada, que era R$4, não me recordo se era 4 ou 5, o valor da bandeirada mais 50 centavos por quilômetro rodado. Eu tinha que fazer o cálculo do jeito que estava ali. Eu não posso inventar. Ok? Então, uma distância vai se relacionar com qualquer preço? Não. A distância não vai se relacionar com qualquer preço. A distância vai se relacionar com o preço que foi calculado de acordo com a orientação que estava no texto. Aqui é a mesma coisa, só não tem um texto. Tá? Vamos lá então. Então eu tenho os dois conjuntos. Ó. Conjunto A tem os elementos 0, 1, 2 e 3. Só, ele já veio pronto. Não é a gente que vai decidir aqui. Tudo bem? E o conjunto B tem os elementos ó, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ele já veio pronto também. Certo? Quem são esses elementos? Não sei, não tem contexto aqui, tá? É só para a gente entender a relação que existe entre os dois. Então, para facilitar esse entendimento, eu vou representar esses dois conjuntos em diagrama. Eu vou fazer um diagrama para representar a relação que existe entre os dois. Então, vou fazer uma figura aqui, onde eu vou colocar os elementos do conjunto A, e a outra figura aqui, onde eu vou colocar os elementos do conjunto B. Então, vou deixar claro, então, aqui é meu conjunto A, aqui é o meu conjunto B, certo? Quem que está no conjunto A? Então, 0, 1, 2 e 3. Por que eu estou colocando eles alinhados assim? Porque eu vou relacionar esses elementos com os elementos daqui e eu vou mostrar isso através de uma flecha. Então, não fica legal uma flecha passando em cima da outra, ok? E quem que eu vou colocar no meu conjunto B? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Posso colocar mais? Aqui não, pessoal, porque ele já veio definido. Eu tenho que respeitar o que está aí, ok? Muito bem. O que vai acontecer agora?
Vamos relacionar os caras daqui com os caras daqui. Quando eu digo os caras daqui, que é um termo que eu uso muito para ficar um pouco familiar, para a gente ficar mais à vontade, os caras daqui a gente chama de x e os caras daqui eu chamo de y. Então o que eu vou fazer agora? Relacionar um x com um y. Então os números que moram aqui, todos eles, né, são chamados de x, e os que moram aqui, todos eles são chamados de y. Isto é numa linguagem genérica. Então, o x é 0, depois o x é 1, depois o x é 2, depois o x é 3. Ó. Aqui, o menos 1 é um y, o 0 é um y, 1 é um y e assim por diante. Então, esses caras aqui, eu vou colocar os pontinhos, que é de onde as flechas vão sair, vão se relacionar com esses caras daqui. Também vou colocar uns pontinhos, que é onde a flecha vai chegar. Mas sou eu que escolho? Não, pessoal. Agora é que vem a parte importante. Não sou eu que escolho. Não é você. É ele que escolhe? Não. É a lei, ó. Isso aqui é a lei, ó. Ah, é a fórmula. É o comando. É a orientação. Ela me diz o que é que eu tenho que fazer. O que está escrito aqui? Ó? Vamos analisar. O y, que é esse carinha aqui, é igual o x mais 1. Quem que é o x? Esse carinha aqui. Então, como que você descobre o y de cada x? Usando a fórmula. Está escrito aqui, ó. Está escrito quem é o y, ó. E também está escrito aqui, ó. X pertence a A. Então, x é elemento do A. Está escrito aqui, ó. Vamos associar a cada elemento x que pertence a A, um elemento y que pertence a B. Vou fazer uma ligação entre eles. Vamos associar a cada x um y. Mas quem? Está aqui, ó. O y é igual ao x mais 1. Então, a única coisa que você vai ter que fazer aqui são continhas básicas. Pega o x, soma com 1, vai me dar o y. Que x? Esse daqui. Inclusive, eu vou fazer de cabeça isso aqui, tá? Qual que é o meu primeiro x aqui? 0. Então, se eu quero saber com quem ele se relaciona, eu venho aqui no lugar do x e coloco 0 e faço a conta. 0 mais 1, 1. Significa que o y vai ser igual a 1. Ou seja, quando o x for 0, o y vai ser 1. Por quê? Pessoal, aqui, ó. 0 mais 1. O y é igual ao x mais 1. Se o x é 0, 0 mais 1 dá 1. Isso significa que o 0 se relaciona com quem? Com 1. Aí eu vou mostrar isso através de uma flecha. Ok? Como nós não estamos com aula presencial, né, pessoal? Um pouquinho complicado isso. Mas isso é complicado eu até cobrar e exigir de vocês, né? Em salas de aulas, nas nossas avaliações, eu cobrava muito isso. A flecha, pessoal, tem que estar bem direcionada. Você tem que mostrar de onde ela saiu, onde que ela chegou. Mas se você faz de qualquer jeito, se você não mostra onde ela chegou, você não está mostrando quem se relaciona com quem, ok? Então, quem é esse 1? Esse 1 é o y, que é correspondente do 0, que é um x. Então, esse x se relaciona com esse y. Tranquilo? O que eu vou fazer agora? Vou ver com quem que o 1 se relaciona. Vou fazer o mesmo cálculo. Quem que mostra isto? A lei. Vou achar o y do x. Que x? 1. 1 mais 1, 2. Então, y vai ser igual a 2 quando x for 1. Então, com quem que esse 1 se relaciona? Com 2. Então, você vem aqui e mostra. A seta sai do 1 e termina aqui no 2. Tranquilo? Gente, eu não estou fazendo as continhas escritas aqui porque é muito óbvio isso, ok? Tem casos que a gente vai ter que fazer. Próximo x, 2. Então, vou descobrir com quem esse 2 se relaciona. Vamos associar a cada x que pertence a y, o que pertence a A, um elemento y que pertence a B. Qual que é o nosso próximo x? 2. 2 mais 1, 3. Significa que quando o x for 2, o y é 3. Ou seja, o y do x2 é o 3. Então, com quem que o 2 se relaciona? O 3. Então, eu venho aqui e coloco.
Tranquilo? Próximo. 3. 3 mais 1, 4. Com quem que esse 3 se relaciona? Com 4. Opa! Não tem 4 no conjunto B. E agora? Posso colocar? Não, pessoal, não posso. Porque a situação já definiu pra gente. O conjunto B é esse. Ok? Inclusive, se fosse uma função, a gente vai dar um nome para ele. Só que isto não é uma função. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui então? Nessa situação. O que ela está nos mostrando? Que existe 3, x igual a 3, que pertence a A, que não se associa a um y que pertence a B. Ele sobrou. Não tem alguém aqui para ele se comunicar, para ele se relacionar, para se corresponder com ele. Não tem um correspondente para ele. Tranquilo? Então sobrou 3. Isto pode ocorrer? Pode, tanto é que ocorreu. Se eu quisesse que isto não acontecesse, eu teria que colocar, na hora de definir o conjunto B, eu teria que ter colocado o 4 aqui. Mas não coloquei. Por quê? Porque eu quero mostrar isto. Então vamos lá. Isto pode ocorrer? Pode. Só que esta relação... existe uma relação aqui? Sim, existe. Os carinhas do conjunto A se relacionam com os carinhas do conjunto B, mediante esta lei. Então existe uma relação. Mas esta relação, ela é uma função? Não. Ela não é uma função. Justo agora esse barulho, né? Aí, pessoal. Então ela não é uma função. Por que ela não é uma função? Então uma relação, para ser uma função, tem que fazer o seguinte. Falei ontem umas 3 vezes, tá? Tem que fazer o seguinte. Ela tem que fazer com que todo x que pertence a A tem que se relacionar. Todo. E isto aqui não aconteceu. Por quê? Porque o 3 não se relacionou. Ok? Então, por que isto não é uma função? Simplesmente por causa desse 3. Mas se é por culpa dele? Digamos que não. É por culpa de quem? Do conjunto B. Porque o conjunto B não foi capaz, não foi suficiente, não foi capaz de fornecer elemento para o 3 se relacionar. Ok? Então vou escrever assim de uma forma bem tranquila para que você escreva, não é formal, tá? Então, esta relação não é função porque o elemento 3 que pertence ao conjunto A não tem ou não possui, tá? Correspondente Y que pertence a B. Ele não tem correspondente. Ele não se associa a nenhum Y. Por isso que não é função. Tranquilo? Entenderam? Vamos para um outro caso? Vamos lá. Esse caso aqui, deixa eu colocar essa folha embaixo. Os conjuntos são os mesmos, tá? Deixa eu até fazer isso aqui, ó. O conjunto é o mesmo, ó, tá? São vários exemplos utilizando os mesmos conjuntos. O que eu mudei agora é a lei. De repente, uma lei um pouquinho mais complicada para entender. Então, vamos associar a cada x que pertence a A o elemento y que pertence a B. Mas quem agora? Agora eu mudei a lei, eu mudei a orientação. Mas vamos lá, então eu vou fazer aqui o meu conjunto A, aparecendo aí, tá. E vou fazer aqui o meu conjunto B, ok? Depois a gente vai dar os nomes, reforçar os nomes, 2, pronto. E -1, 0, 1, 2 e 3.
Então, vocês já sabem, vou colocar os pontinhos aqui. Pronto, eu não preciso mais agora daquela informação. Então, já tenho os conjuntos aqui, tá bom? E aqui está a lei, ó. Lei um pouquinho estranha, ó. O y ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Bom, com quem que o x vai se relacionar? Com aquele cara que tem o mesmo quadrado dele. Então, você vai pegar o x, vai levar ao quadrado, vai pegar o y e vai levar ao quadrado. Quando eles ficarem iguais, então você faz a relação entre eles. Então, qual vai ser o correspondente do x? Vai ser aquele número que o quadrado desse e o quadrado desse forem iguais. Eu recomendo aqui, nesse caso, até para facilitar, deixa eu ver se eu tenho aqui. Você fazer, ó, x ao quadrado e y ao quadrado. Isso aqui é x, esse é x, esse é x, esse é x. Vamos fazer o quadrado dele? Qual que é o quadrado de zero? Gente, x ao quadrado é pegar o número e levar ao quadrado, hein? Pelo amor de Deus, é levar ao quadrado e multiplicar ele com ele mesmo. Zero ao quadrado, 0 vezes 0. E continua o quê? 0. 1 ao quadrado, porque ó, x ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é o quê? 1 mesmo. Certo? O outro x. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2. 4. 3 ao quadrado. 9. 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, tá? Se eu quisesse falar 3 vezes 2, não falava 3 ao quadrado, eu falava 3 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá o quê? 9. Então, aqui, o que eu coloquei aqui dessa cor, eu tenho os quadrados dos x. O que eu vou fazer? Os quadrados do y. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos vezes menos dá mais. Portanto, dá 1. Positivo. 0 ao quadrado é 0. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4 e 3 ao quadrado é 9. Quem vai relacionar com quem? Gente, o x é 0, 1, 2, 3. Não é 0, 1, 4, 9, não. Então, x0. 0 ao quadrado é 0. Tem alguém aqui que elevado ao quadrado também dá 0? É o 0. Então, esse 0 se relaciona com quem? Com o 0. Entenderam? Esse x ao quadrado é igual a esse y ao quadrado. Próximo x, 1. Qual que é o quadrado de 1? 1. Tem alguém aqui que elevado ao quadrado, ó, y ao quadrado, é igual a 1? Tem, o 1. Portanto, esse 1 se relaciona com quem? Esse 1. Tudo bem? 2. 2 ao quadrado, 4. Tem alguém aqui que quando eu elevo ao quadrado também dá 4? Sim, o 2. Portanto, o 2 se relaciona com quem? Com o 2. E o 3 se relaciona com quem? Com o 3. Pronto, fiz a relação. Pergunta-se, essa relação é uma função? Não está perguntando aqui, pessoal. Eu fiz isso nos slides, estou aqui no slide 19, exatamente para explorar um pouco essa ideia. O que essa relação nos apresenta? Todo x que pertence a 0, 1, 2, 3 se relacionam? Sim, diferente do que aconteceu no caso anterior. Todos se relacionam. E todos que se relacionam, então todos se relacionam apenas com um y? Sim. O 0 só com 0, o 1 só com 1, o 2 só com 2, o 3 só com 3. Isso não foi porque a gente quis. Quem mostrou essa relação para nós foi a lei, o comando, é a orientação matemática. Ou será que tem mais alguém aqui, além do 3, que quando eu elevo ao quadrado dá 9? Não tem. Relação que faz isto acontecer, relação desse tipo, chama-se função. Então, por que é uma função?
Porque todo x que pertence a A se relaciona com um e somente um y que pertence a B. Ok? Então, é uma relação porque associa a cada x que pertence a A um único elemento y que pertence a B. Então, por que isso tem uma função? Eu vou colocar aqui, ó. Esta relação vou colocar aqui uma função, tá? Ela é agora, tá? Por quê? Essa relação é uma função porque relaciona. Vou colocar aqui, né? Porque ela associa, né? Por quê? Pode ser relaciona, tá? Porque ela associa a cada elemento x que pertence a um único elemento y que pertence a B. Tranquilo? Então, esta relação é uma função porque associa ela, a relação associa a cada x que pertence a um único elemento y que pertence a B. Ok? Talvez, quer dizer, ela faz isso, então ela não deixa nenhum x sem se relacionar. Ok? Porque associa a cada elemento. Quando eu coloco a cada elemento, eu estou dizendo todos eles. Ok? Poderia até escrever diferente também. É uma função. Vou colocar aqui, ó. Vou escrever diferente, ó. É uma função porque todo x que pertence a se relaciona com um e somente um y que pertence a B. Pronto. Ok? Então, dá para escrever de várias formas aí, tá? Se relaciona com um e somente um y que pertence a B. Tranquilo? Entenderam por que está uma relação? Em outras palavras, porque não sobrou ninguém aqui no conjunto A, não sobrou nenhum x sem se relacionar, ok? E todo x se relaciona com um, somente um, apenas um, tá? Um único elemento y que pertence a B. Ok, pessoal? Bom, como isso daqui é uma função, então vamos lá. Numa função, o conjunto A é chamado de domínio. Vou explorar isso aqui. Vou chamar de D. E o conjunto B é chamado de contradomínio, ok? Contradomínio, deixa eu ver o tempo aqui, tá? Agora eu pergunto para vocês, contradomínio vamos representar por CD, fica apertado. Todo y que pertence a B foi é correspondente de um x? Todo y aqui recebeu uma flecha? Não. O menos 1 não. Então, menos 1 é um y? É. Mas ele não é correspondente de ninguém. Então, com esses caras que são correspondentes, com esses y, a gente forma um conjunto com ele, ó, que é um subconjunto do contradomínio. Ó. Esse conjunto aqui é chamado de conjunto imagem. Vou puxar uma seta aqui que meu espaço, tá? Esse aqui é o conjunto imagem, que a gente vai abreviar IM. Então vamos lá.
0, 1, 2 e 3, nesse contexto, formam o conjunto imagem. Menos 1, 0, 1, 2 e 3 formam o contradomínio. Por isso a gente diz que o conjunto imagem é um subconjunto do contradomínio. Ele está contido no contradomínio. Lembra do estar contido? Ok. Então eu posso usar a seguinte linguagem, que eu comentei isso na aula passada. Deixa eu pegar aqui, explorar aqui um pouquinho. Tá? Então, eu vou escrever aqui, o conjunto imagem ele está contido no contradomínio da função. Tá? Então, vamos lá. O que eu posso falar aqui? Que o 0 é a imagem do 0, que o 1 é a imagem do 1, que o 2 é a imagem do 2 e que o 3 é a imagem do 3. Eles são iguais, mas é só uma coincidência. Isso é por causa da lei. Tranquilo? Tá? Muito bem. Então eu posso, esse cara aqui é a imagem desse, mas isso não é uma função? Essa relação não é uma função? Então olha só a notação, a forma de escrever. Quem que está em função do 0? O 0. Quem que está em função do 1? O 1. Quem é esse 2 aqui? É o cara que está em função desse 2. E esse 3 é o cara que está em função desse 3. Então eu posso escrever assim, não? O 0, o 1, o 2, o 3 são os y do contradomínio que são funções. Então eles são f de x. Então o y passa a se chamar f de x quando ele for imagem de algum x. Quando existe x se relacionando com ele. Então olha como que eu escrevo aqui. Qual que é a função do 0? É isso aqui. Então eu escrevo assim. F de 0. Aqui está até meio estranho, né? Porque eles são iguais. Né? O x é igual ao y. F de 0 é o 0. Então eu escrevo f de 0 é igual a 0. Esse daqui é o x, esse daqui é o y. O f do 1 é 1. O f do 2 é o 2. E o f do 3 é o 3. Então, como é que você calcula a função de um elemento? O f de um elemento? É só usar a lei. Se tivesse aqui um 4, com quem que esse 4 iria se relacionar? Com o 4, porque 4 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado. Então eu escreveria que a função do 4 é o 4. Tudo bem, pessoal? O problema não pediu para fazer isto. Eu estou fazendo para aproveitar o exemplo. Tudo bem? Bom, pessoal, o nosso tempo vai terminar e eu volto para concluir essa ideia. E depois tem os exercícios para vocês fazerem. Talvez eu não continue com esses exemplos aqui, eu vou direto para os exercícios, senão vai ficar difícil depois para vocês entenderem, né, todo o conteúdo para poder fazer a atividade e também fazer os exercícios que estão lá na apostila. Ok, pessoal? Então até o próximo vídeo, onde eu vou dar continuidade a esse estudo. Tchau, tchau.